A gente conversa agora na Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB, da Rede Mais, Portal Mais PB, programa Hora H, com a direção da Rede Sustentabilidade. Nós estamos recebendo aqui a porta-voz do partido, a ex-senadora Heloísa Helena, outro porta-voz do partido também, Wesley Diógenes, para conversar sobre o que é que traz eles, o que é que está trazendo eles aqui a Paraíba, a João Pessoa. Primeiro as damas, digamos assim, as mulheres. Senadora Heloísa Helena, qual a motivação de estar rodando o país para dialogar com a militância da rede e com outras forças políticas? Bom, primeiro agradecer muito a vocês do Rede Mais, agradecer a toda a sua equipe, que por generosidade democrática nos recebe, né? Precisam ver essa sala aqui, uma vista lindíssima, viu? Já me deram uma aula aqui sobre rio, sobre mangue, já estou sabendo de tudo aqui. Confluência do rio com o mar aqui, né? Exatamente. E é muito lindo, né? O encontro do rio com o mar e o mangue, né? O manguezal é uma coisa muito linda, né? Não é tão lindo aos olhos, né? Porque eu digo que é preciso ter uma grandeza para ver a beleza até naquilo que aparentemente é feio e é o berçário da vida, né? Que é o mangue. Então é uma alegria estar aqui junto com a nossa direção. A gente... Olha, só tem tanta gente linda aqui que vocês não estão nem vendo, viu? A nossa Lana e o nosso pastor, cadê Emanuel? Tá ali, o Ronaldo, o Gerson, o nosso pessoal de Patos, o Everaldo, cadê o nosso coordenador de comunicação, Cris? Tá, leu e pronto. Então a gente só... Tá a equipe toda. E a Melri, né? A Melri e a Cris, que são as duas coordenadoras nacionais, a Mari, que é mais conhecida como Maria do Amapá, são as duas coordenadoras nacionais do Elo Mulheres, e o Wesley, né? Que é nosso engenheiro, ambientalista, tá perdendo os cabelos, ele representa os jovens. Porque é assim, ó. Na rede tem essa coisa, é uma porta-voz feminina, um porta-voz masculino, e a gente tenta fazer o encontro intergeracional. Ou seja, os mais jovens que perdem os cabelos, né? Que ele está perdendo os cabelos com tanto problema, e as dos cabelos brancos que não se venderam nem se renderam. Então, aí a gente está junto. Assim que terminou o nosso encontro nacional, o nosso congresso, que definiu a nova direção, a gente fez um planejamento que, mesmo antes de fazer o planejamento estratégico nacionalmente, onde alguns, né, supostamente iluminados, as cúpulas dos partidos, se reúnem para definir a sua estratégia de participação, tanto na institucionalidade, que são as travessias eleitorais, como nos movimentos sociais, que é a política do todo dia. E aí a gente decidiu que ia dar uma rodada nos estados, para, antes de fazer o planejamento estratégico nacional, a gente tem a oportunidade de ouvir os estados. Então, estamos aqui na querida Paraíba, num período, período de São João, tentador, é uma competição difícil, né? Wesley, qual o diagnóstico vocês têm prévio aqui sobre a Paraíba, sobre a capital do estado? Onde vocês querem chegar a partir do que vocês já construíram aqui em João Pessoa e na Paraíba? Oi, Heron, né? Primeiro agradecer a você, a Rede Mais, o Portal Mais PB também, né? Pelo espaço concedido, né? Primeiro, uma alegria estarmos hoje aqui visitando mais uma vez a Paraíba, né? Esse estado irmão. Eu sou nordestino igual a Heloísa, né? Então sou cearense, vizinho aqui de vocês, né? Então a gente, como a Heloísa falou, né? Nós, assim que terminou o congresso, a gente começou a fazer uma série de visitas pelos estados, né? Para fazer o diagnóstico político eleitoral dos estados, né? Aqui na Paraíba nós temos um trabalho muito forte, consolidado, né, pela atual direção, que tem à frente a Cris como porta-voz, o Gesso, o Ronaldo, o Eudo, né? Tem a Lana lá em Souza, junto com o pastor Emanuel, né? Que vem desenvolvendo um trabalho já desde o início de fundação da rede, né? E nós estamos num processo muito forte com essas pessoas, né? Com essa direção para a eleição de vereadores, né? Então, tem, obviamente, que nós vamos ter algumas cidades onde a direção achar que tem viabilidade de disputar as prefeituras, nós vamos ter a disputa da prefeitura, de vice, mas obviamente que a nossa prioridade é a eleição de vereadores e vereadoras, primeiro na capital, em João Pessoa, né, porque nós estamos montando uma chapa muito forte, competitiva para a eleição de um vereador e uma vereadora aqui, mas também nas grandes cidades do estado, né, como Campina Grande, como Bahia, né, como as cidades da grande região
região, das cidades metropolitanas, né, da grande metropolitana de João Pessoa, para que a gente possa eleger mandatários, né, que tem um objetivo também na eleição subsequente, que é a eleição de 26, né, que a rede precisa eleger deputados e deputadas federais e deputados estaduais para que consiga ter cada vez mais relevância no cenário estadual e nacional aqui na Paraíba. Vou aproveitar esse gancho para perguntar à senadora Heloísa Helena, a rede precisa eleger deputados? O que é que houve com a rede? Já falamos de Flores, vou falar de Espinhos aqui. De 2018 para cá, o partido claramente desidratou. Está com a representação única na Câmara Federal e sem representação no Senado. Qual é o diagnóstico que a senhora faz? Qual é a leitura? É o momento político? É o partido que precisa ser repensado? O que é? Não, eu acho assim, eu acho que na última, quando a conjuntura num estado ou no município, nacionalmente, ela cede ao fanatismo da idolatria política, onde se discute menos programa, o conteúdo programático, as concepções ideológicas, a visão de mundo, e se prende na idolatria política, isso, além de ser muito ruim do ponto de vista educativo, né, porque o processo eleitoral é sempre um processo para disputar no imaginário popular alternativas ao que se encontra, né? Alguns defenderão a continuidade do que está e outros disputar no imaginário popular. Então, isso criou realmente um problema grande para a gente. Nós também tínhamos, não sei se você se lembra, mas nós elegemos 5 senadores, ficamos só com 1, né? Na verdade, 3 deles já tinham ido para a rede na concepção de legenda democrática, por isso que eu defendo muito, aí não tinha nem como reclamar, porque se as pessoas vieram, né, se filiaram à rede como legenda democrática, eu defendo que a legenda democrática ela exista não necessariamente pela autorização da cúpula partidária, ou seja, um percentual das vagas das instâncias de decisão política e dos espaços de poder não sejam necessariamente para os partidos, que sejam para as forças vivas da sociedade. Ou seja, se você é do movimento dos sem terra, ou dos com terra, ou do empresário, ou da sociedade civil organizada, e você não ter a oportunidade de estar representado, porque a única forma de você estar representado, aquela concepção que você defende, o movimento que você defende, só pode estar representado nas instâncias de decisão se você se submeter a uma burocracia partidária. Então, eu acho que tem que ter um percentual, mesmo que seja um percentual pequeno, mas deve existir, que são as chamadas listas da sociedade, onde você compete por lá. Como isso não existe, a rede, na verdade, ela nasceu com essa intenção também, então ela concedeu como legenda democrática e as pessoas ganharam a eleição e saíram. Por quê? Então, acho que a pessoa não tem que reclamar. Não tem que reclamar, a rede não tem que reclamar. A rede, infelizmente, saiu Flávio Arnes também, e a nossa maior perda, que foi o Randolph. E que foi uma perda porque ele teve grandeza política. Qual foi a grandeza política? Ele passou a defender uma tese, que era uma tese que se coaduna diretamente com os interesses do Estado que ele representa. Então, ele teve a grandeza política e dizia, olha, como eu defendo um modelo de sustentabilidade, um modelo de desenvolvimento econômico que colide com o que a maioria da rede pensa, então eu saio. Então, ele que teve grandeza política de sair. Porque se os que saíram quisessem ter saído antes, levava inclusive o fundo eleitoral. E eles não ficaram. Então, ficaram com a gente todo o tempo. E se, de repente, você tem uma concepção que não vê aquela concepção que você defende sendo defendida pela maioria do partido, você sai. Eu não tenho esse resmungado, não. Acho que, por exemplo, o Contarato, Flávio Arnes, os outros 2 senadores, o Randolph deu uma contribuição para esse país gigantesca com a CPI, a chamada CPI da Covid, que certamente, se não tivesse tido essa CPI, talvez o atual presidente nem tivesse ganho o processo eleitoral, porque era um embate cotidiano sobre modelos, sobre SUS, sobre dores e angústias da grande maioria da população. Então, eu acho que a gente tem que respeitar muito ele e compreender que ele vai para outro setor. Nós passamos por um período, né, o Wesley e eu, passamos pelo pior período da rede. Os 2 últimos anos, que era um período sem fundo partidário. E o pior, a fazer uma travessia eleitoral sem ter espaço
nos meios de comunicação. Isso não é brincadeira. Num país de dimensões continentais como o Brasil, é você estar na clandestinidade política. Não ter o horário eleitoral da rádio nem da TV é uma clandestinidade política. Por mais que você pense, mas tinha as redes sociais, é totalmente diferente de você estar no meio de uma programação e aparece lá aquela inserçãozinha, aquele programa eleitoral. É totalmente diferente. Para essas baixas, a senhora vê também erro de condução da direção do partido? A senhora consegue vislumbrar isso? Não, sempre tem que ter. Sempre tem, ninguém é perfeito. Essa conversa, né? Eu sempre digo, quando a gente está fazendo plenária para juntar pessoas para a rede, eu digo, olha, não vamos romantizar estruturas coletivas. Todas as estruturas coletivas, elas podem ter gente boa e gente oportunista. Às vezes, as famílias brigam. Esses últimos tempos, então, mais ainda, né? O país fraturado, as famílias fraturadas. Então, todos os espaços coletivos têm disputa. Então, erros sempre acontecerão. É legítimo isso. Falando em disputa, vocês acabaram de disputar com outra ala do partido que era apoiada, ou era de um segmento ligado à ministra Marina Silva. Onde é que vocês entraram? Heloísa Helena, vocês entraram em rota de colisão com o pensamento, com a forma de condução de Marina Silva? Na verdade, não teve uma rota de colisão com ela, né? Nós entendíamos que eu, inclusive, assim, eu me sinto muito à vontade de tratar desse tema, porque eu não queria ser porta-voz novamente. Eu tinha, inclusive, conversado com ela, né, que eu não podia ser porta-voz novamente, porque eu estou com um problema grave de saúde na minha netinha. Então, para você ter uma ideia, eu trabalho a semana toda, porque eu fico com ela a semana toda, né? Tá com uma suspeita de cranistenose, que é quando aquelas fissuras, elas soldam antes do tempo certo, né? Que é o que a gente chama no popular moleirinha, que permite o crescimento do cérebro na caixa craniana, e eu tinha pedido para não ficar como porta-voz. A outra chapa, nós trabalhamos a unidade, a outra chapa poderia indicar a porta-voz feminina, eu ficaria em qualquer outra posição, dentro da direção, ajudaria do mesmo jeito, e eu entendia que era de fundamental importância manter o Wesley, porque é um engenheiro, sanitarista, por que não podia ser ele? Entendeu? Não entendia por quê. Então, nós defendíamos isso. Infelizmente, não foi possível. Foi uma disputa muito dura, nenhum de nós queríamos uma disputa daquela, mas faz parte da democracia, é assim também. Então, nem nós, né, Wesley, esperávamos que fôssemos ganhar o processo eleitoral, mas trabalhamos muito com as bases partidárias, passamos 2 anos terríveis construindo o partido sem nada, e faz parte da vida. Agora é construir a unidade na diferença, na diversidade. A gente não fala tanto isso? A gente não fala que todas as ditaduras aplaudidas pela direita ou por setores da esquerda são burocracias totalitárias, corruptas, assassinas? Então, por que a gente não pode ter divergência interna? Tem. E depois, quem tem maturidade continua construindo a unidade, porque a pior das travessias nós vamos passar o próximo ano, que é a eleição municipal. Ué, são 2 redes ou uma só? Eu acho que só tem uma rede, na verdade. Acho não, só tem uma rede, né? Isso que a Heloísa falou, né? É natural de um partido democrático, né? Ter disputas de posições, entendeu? Né, de rumos que o partido possa tomar, mas nós estamos todos agora num processo imbuídos, né, para que a rede possa sair fortalecida da eleição em 2024. Né? Então, seja a chapa que nós ganhamos, né, que a rede vive pela base, seja os companheiros da outra chapa, é uma rede só e que nós vamos estar trabalhando de forma unida para que a gente possa superar os desafios que são imensos para a nossa rede de sustentabilidade. Senadora Heloísa Helena, a presença de Marina Silva no Ministério de Lula é uma construção do partido, uma escolha pessoal de Lula? Representa o partido ou ela está lá por uma questão dela com o presidente Lula? Bom, primeiro é fato que Marina é a maior liderança nacional e uma das maiores do mundo no debate da sustentabilidade. Na rede tem isso. Na rede tem os ecossocialistas, como eu me reivindico, e tem aqueles que não se enquadram nessa definiçãozinha esquerda e direita, que é como é a minha tradição, a minha formação, e que se consideram sustentabilistas. E, portanto, se relacionam com setores econômicos distintos para construir essa sustentabilidade, que é ambiental, econômica e social. Na verdade, ninguém da rede, absolutamente ninguém,
estava disputando o Ministério do Meio Ambiente, porque nós entendíamos que o Ministério do Meio Ambiente tinha que ficar com ela mesma. A gente tem duas grandes lideranças, né? Eu digo, a maior liderança política nossa era Randolph, a gente tem duas lideranças na sustentabilidade, uma é Marina Silva e outra é o Pedro Ivo, que é a maior liderança nossa nos movimentos sociais, e ninguém estava reivindicando para o Ministério. Então, o governo fez a opção de fazer a escolha, é legítimo, porque quem define é o presidente mesmo, eles fizeram a escolha, e foi a melhor escolha que podia ter sido feita para o Ministério do Meio Ambiente. E ponto final. É isso. O presidente fez a escolha, não havia nenhuma disputa dentro da rede para que fosse outra pessoa, então a escolha foi dele. Se tivessem pedido a rede para indicar, a rede indicaria também ela, porque é a maior liderança da sustentabilidade, e para a gente, ponto final. Senadora, eu lhe entrevistei não faz muito tempo, e a senhora fazendo, como sempre, uma leitura muito cortante, digamos assim, do cenário político brasileiro, criticando à época os erros do governo Bolsonaro, mas sem passar uma borracha e sem ignorar o que a senhora já havia dito sobre erros do PT. Como foi para a senhora a rede estar apoiando um partido ou um projeto que a senhora tem uma visão muito crítica? Como é que a senhora se sentiu e como é que se sente nesse apoio já institucional ao governo Lula? Olha, eu digo sempre assim, que o mundo da política, eleição, o mundo da política, é uma máquina de moer gente, sonho, honras e dignidades, né? É muito difícil na política, e para quem zela pela coerência, porque a coerência não é a doença da ideia fixa. Quando você muda a sua concepção, a sua interpretação diante de determinados fatos, é legítimo que você mude de opinião. Você pode mudar, né? E do mesmo jeito que as pessoas que zelam pela coerência doutrinária, ideológica, programática, eu não me sinto à vontade de fazer isso. Você está entendendo? Eu não me sinto. E se adaptando às conveniências? Não me sinto, porque isso para mim sempre foi a demagogia eleitoralista, o cinismo político, aquela concepção horrorosa. Eu prefiro que as pessoas debatam comigo, olho no olho, como o adversário, como o combatente. Aquilo, para mim, é de fundamental importância do que essa outra concepção, que é muito comum na política, que é o mel na boca, bilhos no coração, sorriso na frente, facara nas costas. Então, esse tipo de cinismo eleitoral, eu nunca me adaptei a ele. E já fui muito derrotada por isso, inclusive na última eleição. Eu digo sempre assim, eu até brinco, né? Quando as pessoas dizem assim, você foi derrotada de novo. Eu digo, pois é, derrotada eleitoralmente, mas invencível politicamente. Pronto, isso é uma questão de posição. De escolha também. Exatamente. Eu não retiro nenhuma vírgula do que eu disse, porque tudo que eu tratei, eu digo no mandato de Senado, porque é o mandato que tem mais visibilidade nacional. Eu tive a oportunidade, a grata oportunidade de me testar na política. Entre ter cargos, prestígio, liberação de emenda e poder e defender o que eu acreditava. Então, porque como o mandato de senadora são 8 anos, então eu passei 4 anos enfrentando o governo Fernando Henrique. E depois eu fui 4 anos naquele governo que a gente dedicou os melhores anos das nossas vidas, das nossas juventudes, para ajudar a construir, e eu tive a chance de ser testada na política. Porque não tem aquela história que diz, quer conhecer alguém, deu poder. Olha, o poder não muda ninguém, o poder revela quem o cabra é. Se não tiver vergonha, ele vai ter o melhor dos ambientes para ser um sem vergonha na política. E se tiver, é o teste que vai acontecer. Então, para mim, quando teve aqueles acontecimentos, né, que a gente acabou expulso por fidelidade programática, fidelidade ao conteúdo programático do partido, para mim foi um teste. Porque quando as pessoas dizem, quer ser testada na política? Eu fui testada na política. E isso, para mim, foi uma perda gigantesca. Imagina, né? Na minha época, não tinha mais chamadas emendas de execução obrigatória, como tem hoje, que facilita muito a vida do parlamentar que está na oposição. Fora o tal do orçamento secreto, né? Sim, fora isso. Porque tinha um outro tipo de orçamento secreto. Qual era? Era aquele orçamento que você põe no orçamento, pode ser as melhores obras. Como na época eu estava na universidade, eu sou da área de planejamento de serviços públicos, eu tinha essa coisa, por exemplo. As minhas emendas iam para onde? Eu fazia o diagnóstico situacional, né? Tem doença de Chagas, então vamos botar recursos para habitação. Tem mortalidade infantil, vamos fazer isso. Então eu fazia assim, todas as minhas emendas, elas partiam
de uma identificação técnica, porque era minha área, epidemiologia e planejamento de serviços públicos. O que era que eles faziam? Não liberava emenda. Então, você fica como uma parlamentar que não fez nada. Isso, para mim, era doloroso, era de morrer do coração, porque eu sempre fui neurótica, disciplinada, gosto das coisas certinhas. Para mim, eu poder olhar nos olhos da minha família, dos meus amigos de infância, dos meus eleitores, para mim isso era muito importante. Não é por vaidade, é por coerência. Então, para mim era um horror, porque quando o governo fazia acordo com os Calheiros, com os Arthur Lira, com não sei Eles quem, tinham não que sei entregar. quem. Pois é. E então eu ficava como aquela que não fez nada, por mais que eu tivesse os projetos, que apresentava tudo. Quando você vê, por exemplo, quando eu vejo a vacinação de HPV, eu lutei feito uma condenada por isso. Aí, de repente, o governo, não pode fazer, não pode, porque é muito caro, não sei o que, não sei o que, e depois faz. Entendeu? A senhora não acha que nas últimas décadas o parlamento que a senhora fez parte deixou de ser esse ambiente do debate, do parlamento, para ser um executivo, quase prefeitos municipais, senadores e deputados? Tem um anexo mesmo. Olha, eu digo sempre assim, para você ver como é um horror, né? Porque a Constituição fala da cláusula pétrea. O que é a cláusula pétrea? Uma das cláusulas pétreas, a independência dos poderes. E as pessoas começam a achar natural. Ora, a gente tem uma Constituição que fala cláusula pétrea constitucional, independência dos poderes. E, ao mesmo tempo, a gente acha normal que os legislativos, que têm como tarefa nobre a fiscalização, o monitoramento e o controle do executivo, a gente acha normal que eles sejam, né, um anexo arquitetônico. Pois é. Então, é difícil, mas faz parte. Um dia muda. A senhora se incomoda quando lhe chamam de radical? Não, na concepção formal ideológica não, né? Porque a radicalidade supõe-se que são aqueles que vão à raiz do problema para identificar a melhor solução. Então, não me incomodo com isso, né? Essa não é a pior coisa que me chamam, né? Como eu sou mulher, pior ainda. Chamam histérica, louca, mal amada, todas essas coisas desprezíveis que se falam. Por quê? Porque também ser mulher na política é uma complicação. Né? Eu não sou de família política, né? Não fui eleita porque tinha marido político, não tenho nenhuma relação dessa relação mais estrutural com a política. Eu fui eleita pela minha militância e também fui derrotada por causa da militância e da coerência. Então, para mim, assim, é aquela história que a gente diz até aos nossos filhos, né? A vida é feita de escolhas. Então, quando você faz uma determinada escolha, você já sabe. Eu lembro com absoluta clareza que, quando eu fui votar contra a reforma da Previdência, que, na verdade, foram outras coisas antes, né? Eu era contra a indicação do Henrique Meirelles para o Banco Central, porque eu achava que era ceder a política monetária aos interesses do grande capital. Depois, fui contra o acordo com a banda podre do Congresso, que significava que eu tinha a obrigação de votar em Sarney, e por aí vai. E combinou com a reforma da Previdência. E eu sabia que o voto era o argumento que eles queriam, do ponto de vista formal, para patrocinar a expulsão. Então, eu não fui surpreendida. Eu sabia o que podia acontecer. E parece assim, você, né, tem um mínimo de capacidade de entender, então eu sabia o que era que ia acontecer. Entendeu? Eu ia ficar sem mandato, como a gente estava na construção de uma nova estrutura partidária, eu tinha que ser candidata a presidente, sair da campanha de presidente com 40 e poucos quilos, né? Porque a gente não tinha a estrutura que depois outros têm de sair andando pelo Brasil. Mas, assim, eu tenho arrependimentos na vida, todo mundo tem que ter, na sua vida pessoal e tal. Mas o chamado preço político que eu paguei para manter minha coerência, essa realmente não tem preço, não me arrependo. Não está na lista dos arrependimentos? Nada. Se eu possibilitasse que alguém, por maior e forte que fosse, colocasse uma etiqueta na minha testa dizendo que eu tinha preço, eu não olhava nem para os meus filhos, imagina para os amigos. Então, para mim, está tudo bem resolvido. Quem me perseguiu de forma implacável, quem fez o impossível para me derrotar, faz parte da disputa política. Para mim mesma, horrível seria se eu tivesse me vendido. Aí, realmente, eu ia ficar
não ia ter coragem nem de me ver. Imagina ver as pessoas que sempre me respeitaram, que apanharam comigo, que sofreram comigo, que fizeram uma militância gigantesca comigo. Então, se alguém quer mudar de lado, tem nenhum problema, pode fazê-lo. Agora, eu não vou fazer. Wellington Diógenes, a rede já disputou a presidência da República, já teve espaço grande no cenário eleitoral. E hoje vive outro momento de reconstrução. É possível voltar a ter aquele espaço político que a rede já teve, com regras partidárias eleitorais tão, digamos assim, rigorosas, que espremem partidos com a filosofia, com a programação de vocês? Primeiro, Heron, eu acho que a rede, né, ela tem como programa, né, central, talvez um dos temas mais urgentes do mundo, que é a questão da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, especialmente no momento em que o mundo está passando por uma crise climática gigante, né, e que afeta principalmente as pessoas mais vulneráveis do ponto de vista social e econômico, né? Então, é um debate, e a rede se coloca nesse debate, né, como um partido essencial nisso, né? Então é uma pauta que com certeza a rede vai estar levando para os programas municipais, estaduais, federal, né? Nós hoje somos federados com o PSOL, justamente porque nós não tínhamos superado a cláusula de barreira de 2018, né? Então precisamos fazer uma federação com o PSOL. Eu acho que a federação partidária é um instrumento que foi acertado do ponto de vista político para o Brasil, né? Muito melhor do que aquelas coligações que a gente via, né, que acontecia principalmente no interior, juntava alho com bugalho, entendeu? E com 2 meses depois da eleição se desfazia a tal da coligação. Então acho que foi um acerto a federação, né? Respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que a rede precisa primeiro se organizar internamente e cumprir o seu papel de superar a cláusula de barreira, elegendo os deputados, elegendo os senadores, elegendo vereadores que tenham um compromisso também com as causas do partido, porque também não é só eleger, né, para que depois, na eleição subsequente, o cara usa a legenda, sai, entendeu? Não é esse o objetivo nosso, é eleger pessoas que estejam comprometidas com essa causa, né? Mas com a eleição de deputado federal, né, a gente superando a cláusula de barreira, nós temos excelentes quadros, né, para que possa fazer parte desse debate. Agora, eu acho que a gente tem um desafio anterior a isso, né, anterior a pensar a eleição presidencial, a disputar um projeto nacional. Eu acho que a gente tem um dever interno de construir, né, que seja um partido forte, que seja um partido que tenha representação nas câmaras, nas assembleias, enfim, no Senado Federal. Mexer com a senadora Heloísa Helena agora. 6 meses de governo Lula, qual é a sua avaliação? De Heloísa Helena e da porta-voz da rede. Não sei qual é o mais difícil de responder. Mas eu digo assim, a gente tem uma independência interna para fazer esse tipo de caracterização, né? Do ponto de vista econômico, porque às vezes as pessoas, assim, quando querem analisar a parte econômica, as pessoas, porque é o preço do combustível, do gás, não sei o quê, né? Então, o que foi que nós vimos? Nós vimos uma proposta de ajuste fiscal, né? Que é uma proposta de ajuste fiscal que privilegia, mais uma vez, a estrutura do rentismo, do capital financeiro, impede investimentos que são extremamente importantes nas políticas públicas, seja na infraestrutura, que melhora a vida das pessoas e dinamiza a economia local, gera emprego, gera renda, sejam outros investimentos que são de fundamental importância para ampliar os equipamentos públicos, e aí envolve educação, saúde, segurança pública, essas questões. Então, a proposta de ajuste fiscal colide com o conteúdo programático apresentado. O grande problema é assim... E, além dos acordos, a distribuição dos ministérios, na velha tática de que vale a promiscuidade com o Congresso Nacional e menos o conteúdo programático. Qual é a realidade? A realidade é assim, que como a gente tinha falado no início, tem uma idolatria política e, portanto, o fanatismo está maior o conteúdo programático, ninguém no Brasil quer discutir assim, o que foi apresentado de programa e o que está sendo viabilizado pelo governo. Sempre trata o quê? Bolsonaro.
Né? Pessoa. Aí vai, não, Bolsonaro vai voltar. Tá, porque senão Bolsonaro vai voltar. Então, as pessoas se limitam a fazer a crítica construtiva que é necessária. Esse discurso do bolsonarismo. Lula vai voltar. Exatamente, entendeu? Então, eu torço que dê certo, óbvio. É o meu país, é um país onde qualquer pessoa de bom senso, independente de convicção ideológica, vê a vida como ela é. A gente se emociona com as guerras em outros lugares do mundo. Existem guerras constantes no Brasil, até pobre matando pobre, porque os pobres, né, não são os filhos da elite que estão no aparato da segurança pública, não são os filhos da elite que são os policiais, né, que entram em estruturas de altíssima vulnerabilidade econômica e social. E, ao mesmo tempo, se não tem políticas públicas, políticas sociais, você joga uma parte importante da infância e da juventude no Brasil nos braços do crime organizado. É impressão minha, ou a senhora disse na sua análise, que o governo Lula reedita, replica e repete muitos dos comportamentos e posturas do governo Bolsonaro? Não, é porque, assim, como tem uma concepção, a concepção do governo Bolsonaro, assim, o fascismo, a extrema-direita, porque a esquerda tem também um discurso de ódio, né? Só que ela escolhe, não é a ódio em relação aos mais vulneráveis socialmente. O fascismo faz isso, né? É aquela coisa horrorosa, isso é feito mesmo. Então, só que a gente tem que ter a obrigação de fazer o debate diante do conteúdo programático. Você olha a realidade, então você tem que dizer o quê? Quais são os investimentos que vão ser feitos aqui ou em qualquer lugar para reduzir a vulnerabilidade econômica e social? Quais são os investimentos que vão ser feitos? O Everaldo, lá de Patos, estava falando até sobre o El Niño. Então, quais os investimentos que vão ser feitos em relação à dinamização da economia local, geração de emprego e renda, o enfrentamento em relação a questões gravíssimas, como é a questão da caatinga. A gente tem essa mania, né, de só olhar. Você nota que quando vem um debate da sustentabilidade, a gente só olha para a Amazonas. Restringiu a esse debate. E a caatinga? A desertificação. O cerrado, a desertificação. Problemas gravíssimos em relação aos manguezais, né, que é o berçário da vida. Então, por que as pessoas não olham para isso? Porque também tem os interesses dos ecocapitalistas. A Rede vai dizer isso, a ministra? Não, mas ela sabe. Ela sabe disso. Até agora o discurso continua sendo Amazônia. Mas vai fazer. Então não tem condição isso. Tem uma questão objetiva. É o que eu estava dizendo assim, o que é o debate da sustentabilidade? É você pensar, supõe-se que seja isso, né? Como a riqueza de um país é construída. Ela é construída através da exploração dos recursos naturais e da exploração da força de trabalho. Até onde vai isso? Isso é que você tem que discutir, né? Então, isso não precisa inventar. Já existem tantos projetos, né? Tantas normas técnicas que mostram isso. Como é que você compatibiliza o interesse da grande maioria das pessoas e o interesse da força viva da natureza? Tem como fazer, tem. Porque a exploração predatória da natureza não necessariamente foi para garantir dignidade à população. Muitas e muitas vezes é para acumular riqueza. Para alguns poucos. Qual é o papel dos bancos públicos? Da Caixa Econômica, do BNDES, dos bancos do Nordeste, do Banco do Brasil? É competir no mercado com os outros bancos ou viabilizar investimentos que são necessários para a dinamização da economia, geração de emprego e renda, projetos importantes que garantam inclusão social. Então, tomara que isso seja feito. Senadora, caminhando para o fim, o advogado de Lula, Cristiano Zanin, foi confirmado ontem pelo Senado da República para o Supremo Tribunal Federal. Se lá estivesse a senadora Heloísa Helena, estaria entre os senadores da minoria, da maioria, ou estaria com as mãos levantadas para aplaudir ou para tapar o nariz? Eu digo, olha, eu não estou lá, né? Há muito tempo que eu já não estou lá, aliás, né? Mas, para mim, eu acho muito complicado quando você faz o que você condena. Você está entendendo, então? Infelizmente, todos os governos foram assim. Todos os governos, eles escolhem para
ir para um poder que supostamente a sua independência, veja, olha só, né? É como se fosse o grande fiscal, é justamente o judiciário. Então é uma pena que isso aconteça também, porque todos os governos já fizeram isso. Então todos os governos escolheram os seus para estar no judiciário, para estar no Supremo, para estar no Superior Tribunal de Justiça, para estar nos judiciários locais. Isso vai garantir... Uns aninhos Lula não cavou um pouquinho mais, não? Mais do que o habitual, mais do que o normal. Mas todos fizeram isso. Um advogado pessoal, marido de uma afilhada. Todos fizeram isso, mas fazem isso. Todos fizeram isso. Eu preferia que não tivesse sido feito. Sinceramente, eu preferia. Porque eu acho que é deseducativo politicamente. Por maior que tenha sido a dor dele na prisão, por maior que ele entenda o papel que cumpriu o advogado, mas é deseducativo politicamente. E isso é repetido, olha, não é só lá. Quando você tem um deputado, seja da Rede, do Balanço, do PSOL, do PELUA, do PT, ou de que seja, quando você tem um gabinete de deputado e você pergunta a ele, como é que você vai votar no Congresso da Rede? Se você não... você vai votar na Heloísa e no Wesley? Então você vai ser demitida do meu gabinete. Então, se alguém faz isso, pode ser de qualquer partido, é deseducativo politicamente. Como é que você mostra às crianças, à juventude, à sociedade de uma forma geral, que não são os seus ungidos para o grande altar das instituições? Não é possível isso. Então, por melhor que ele seja, por maior que tenha sido a dor, é deseducativo politicamente. Você copia aquilo que você condena com veemência. Você copia aquilo que você lutou. Então, eu acho isso um horror. Né? Mas isso cada vez mais está sendo aceito pela sociedade. Assimilado, né? Totalmente. Assimilado. E quando, como você disse, quando é assimilado, ele passa a ser o quê? Reproduzido com frequência. E ao ser reproduzido com frequência, passa a ser considerado o único caminho a seguir. Então, o único caminho a seguir é você colocar os seus. Então, o espaço público, porque eu digo assim, não tinha nenhuma outra pessoa capaz, nem no governo Fernando Henrique, nem no Sarney, nem no Bolsonaro, nem no Lula, não tinha nenhuma outra pessoa capaz nesse país todo de estar lá. Não, com certeza tem. Então, é por isso que é totalmente deseducativo. Todos fizeram. Então, porque todos fizeram, você vai fazer também? Porque todos fizeram, fica certo? Não fica. Né? Wesley, muito obrigado pela presença aqui na Hora H e na Rede Mais. Dê sua despedida. Dá um beijão aí, guerreiro, que me deu até uma aula hoje aqui. O Alisson Bezerra. Das Águas, o Alisson, um beijão. Cadê o Marcelinho? Muito obrigada a todos Obrigado, vocês. senador. Obrigado, Wesley. Heron, obrigado, né? Agradecer mais uma vez a você, a todos os ouvintes do portal, né? E dizer que nós estamos nesse processo, né, de organização e de construção da rede, né? Se quiser conhecer mais a rede, entra no site redesustentabilidade.org.br ou na página da Rede Paraíba, Rede PB também, para conhecer um pouco a rede e venha somar conosco nesse processo de construção e de renovação da política no estado da Paraíba e no Brasil. Obrigado a você que acompanha a gente no canal de vídeo da Mais PB, soma de conteúdo com credibilidade. A gente se encontra.